Olá, pessoal! Vamos resolver a seguinte questão. Calcule MDC de 2n mais 1, 9n mais 4. Para resolver essa questão, a gente vai tentar usar o algoritmo de Euclides para o cálculo do MDC. O que acontece com o MDC entre dois números? Pelo algoritmo de Euclides, eu posso simplificar essa conta tentando diminuir um dos valores. O que acontece? Se a gente tem um MDC, para exemplificar, entre dois números normais, né? Por exemplo, eu quero calcular MDC entre 8 e 5, por exemplo. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso aqui e tentar reescrever como MDC igual, substituindo o número pelo resto. Então, a nossa ideia vai tentar ser obter um MDC equivalente ao MDC de 8 e 5, que tem os números aqui menores, tá? Eu quero tentar diminuir esses números para tentar simplificar o meu cálculo. Como que funciona o algoritmo? Eu vejo qual é o menor dos números. O menor é o 5, eu copio o 5. O 8 é o maior, né? Então eu vou deixar o 8 menor que o 5. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o 8 e tirar o 5 quantas vezes eu puder. O máximo de vezes que eu puder. Então eu vou tirar, aqui no caso, uma vez no máximo. Então o MDC de 8 e 5 é equivalente ao MDC de 5 com 8 menos 5, que é 3. O mesmo vale para qualquer tipo de MDC. Se eu pegasse, por exemplo, eu quero calcular o MDC entre 16 e 3. Como que eu faria essa conta? Bom, eu poderia simplificar isso aqui, né? Como eu falei, a gente pode, pelo algoritmo de Euclides, fazer o seguinte, ó, 16 com 3, qual que é o menor? O menor é o 3. Mantenho o menor e pego o maior e subtraio o máximo de vezes possível do 16. Então, quantas vezes eu posso subtrair aqui? 3 vezes 5, 15, né? Posso subtrair 5 vezes. Então, isso aqui vai ser igual ao MDC de 3 com 16 menos 15, 1. Então, a gente sempre pode fazer esse algoritmo finito de vezes até o momento que um dos dois números vai ser 1. Ou então vai ser 0 também, se quiser continuar, vai ser 1 ou 0. Então, observa o seguinte. Quando eu fiz essa conta aqui, 16 menos 3 vezes 5, eu estou substituindo, na verdade, pelo resto da divisão do 16 por 5, né? Ó, se eu faço 16, aliás, o resto da divisão por 3, né? 16 dividido por 3 é 3 vezes 5 mais 1, né? O 16 é 3 vezes 5 mais 1. Então, eu estou pegando esse 16 e substituindo ele pelo resto, que é 1, tá vendo? Então, eu sempre posso fazer esse algoritmo. Pego o menor, mantenho o menor e substituo o maior pelo resto da divisão dos dois, ó. Que aqui seria 8 menos 5, seria o resto 3, aqui o resto seria 1, que equivale a falar essa coisa, né? Eu pego o maior e subtraio o máximo de vezes possível do menor, tá? Isso aqui é só mais para você decorar como que funciona o algoritmo, né? Bom, com número a gente faz assim, né? E agora complicou, com letra, né? Quem mandou enfiar letra na matemática? Ficou difícil, né? Na verdade, não. Se eu fiz com número normal, por que a gente não faz a mesma coisa aqui com n? Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou pensar, qual dos dois números é o maior? Eu vou pegar o menor, mantenho o menor e substituo o maior pelo resto da divisão. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio, ó. MDC de 2n mais 1 com 9n mais 4, o que eu vou fazer? Qual que vai ser o menor? Bom, pensando no n positivo e tudo, o maior número, mesmo inteiro, né? O maior número sempre vai ser 9n mais 4. E o menor vai ser o 2n mais 1, não é? Sempre você substitui o n, sei lá, n igual a 1, aqui deu 13, aqui deu 13, por exemplo, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Como que é o algoritmo? Mantenho o menor é esse, então isso aqui é o MDC, de 2n mais 1, com, pego o maior, que é 9n mais 4, e subtraio o máximo de vezes que eu puder. Então aqui, ó, aqui eu tenho 9n, aqui eu tenho 2n. Então eu vou pensar o seguinte, ó, 9, se eu subtrair 2, eu posso subtrair quantas vezes para isso ainda ficar positivo? Ó,
9 eu posso subtrair o 2 4 vezes, né? Então eu posso fazer 9 menos 4 vezes 2n, aqui eu tenho 2n mais 1. Por que eu coloquei aqui 4? Porque eu quero que essa diferença do 9n com 2n vezes alguma coisa seja positivo, mas o menor valor possível. Então seria aqui 9 menos 2 vezes 4 é 8. Vai ficar 9n menos 8n, vai ficar n. Vai ser equivalente ao quê? A MDC de 2n mais 1 com 9n menos 8n vai dar n. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. 4 menos 4, 0 aqui, né? Esse MDC aqui é equivalente ao MDC de 2n mais 1 com n. E aí a gente faz o mesmo raciocínio. O que a gente faz? Isso aqui é o MDC de quem com quem? Pego o menor e mantenho. Quem que é o menor? Entre n e 2n mais 1, o n é sempre menor. Mantenho o menor e pego esse maior e subtraio quantas vezes eu puder desse aqui. Quantas vezes eu vou poder? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então eu vou multiplicar por 2, vou subtrair 2n. Então isso aqui vai ser igual a MDC de n com 2n mais 1 menos 2n, corta aqui os 2n, vai sobrar 1. Opa, cheguei em 1. A gente sabe o quê? Que o MDC de qualquer número com 1 é 1. Então, a gente obteve o quê? Qual que é a moral da história? O MDC de 2n mais 1 com 9n mais 4 equivale a isso aqui, que equivale a isso, faz esse processo, chegamos em MDC de n com 1, então, portanto, o MDC vai ser sempre 1, independente de quem é o n. Portanto, o valor desse MDC aqui é 1.